Aí, Nos doutor. achamos, padre. Boa tarde para Como é que você você. está? Padre, se a gente se Boa achou tarde, no meio da prazer. procissão em Jerusalém, a gente não ia deixar de se achar aqui, né? Eu acho interessante que o povo, mesmo sabendo que o convidado é outro, né, eles mandam a solicitação a si mesmo. Vai que o padre dá uma animada e chama a pessoa ali, né? Vai que a gente faz uma introdução, um show de abertura. Que Estava bom, meu pensando amigo. aqui, padre, me lembrando, você falando de show aí, me lembrando de uma vez que marcou muito para mim, quando a gente foi em Campina Grande, aquele show para mais de 100 mil pessoas. Oposição que é aquele tempo com o tempo de agora, né? Todo mundo naquela Completamente multidão ali. diferente. Era Completamente diferente. bonito, Você né? sabe, Mas vai era voltar. bonito. Você sabe que quando eu vejo assim as imagens de multidão, eu tenho uma sensação que aquilo foi em outro século. Não sei se você parece que tem tanto tempo que eu não vejo ou que eu não vivo mais aquelas situações, aquelas realidades, né? Parece que já estamos no outro momento, noutra época. É, a impressão que dá quando a gente vê aquelas imagens é que a gente está olhando para uma era que passou, né? Que nem talvez fosse a nossa era, né? Um momento distante. Eu vim aqui para um lugarzinho especial, que é onde a gente toca música aqui em casa. Então, em sua homenagem, para estar com você, se você estivesse aqui hoje, aqui na França, eu ia te receber aqui nessa salinha, que é onde a gente tem os instrumentos de música, tem o som, um lugar que a gente gosta e eu sei que você gostaria. Então essa foi a escolha do lugar aqui. Que maravilha, meu amigo, que maravilha. Para quem não sabe, o Rodrigo também é músico. Músico muito frustrado, né? Mas você tem a sensibilidade, que é aquilo que a universidade não nos dá, que o estudo não nos dá. A gente pode educar a sensibilidade, mas é preciso tê-la. E você tem. Aliás, a arte, né, te toca muito, é uma via por onde você experimenta a transcendência. Você que é tão racional, você fica todo quebrado quando a música acontece. Isso é muito bom, né? É curioso você ter essa visão de mim como racional, porque eu não me acho tão racional assim. Eu não sei se foi também uma fase, o jornalismo me exigia muita racionalidade e a saída do jornalismo me conectou mais de novo com a arte. Então, por exemplo, agora eu comecei um canal no YouTube que eu uso muito esse lado, né? A gente está fazendo algumas encenações, eu canto desafinado mesmo, mas com o propósito de comunicar alguma coisa, né? Claro, então, é um outro lado que aflora, quando você não está ali, né, dentro de uma obrigação de contar uma notícia, de rapidamente informar, é diferente, né? Eu acho que vocês, jornalistas, acabam vendo o mundo muito pelo filtro da racionalidade. Porque vocês precisam conferir tudo, né, antes de dizer. Não dá para ter uma informação e confiar nela. Não é um ato de fé. Você, de alguma forma, até você demonstrar que tem fé naquilo que você vai noticiar, você já esgotou todas as possibilidades de tentar chegar ao conhecimento da verdade. Eu acho que foi até essa curiosidade que lhe fez entrar no horizonte literário que você escolheu. Que nos primeiros momentos da sua vida, você, como escritor, eu sei que você está indo por outros caminhos agora, mas eu sei que a religiosidade lhe chamou muita atenção. Sempre foi uma pergunta para você. Por que as pessoas acreditam assim, né? E não lhe bastando a roupagem da fé, você quis de alguma forma criar um caminho mais antropológico, sociológico, tentar entender a manifestação religiosa em toda a sua ambiência, né? com mais amplitude. E isso foi muito bom, porque você acabou descobrindo, eu acho que você até inaugurou um novo jeito de fazer literatura, que é quando a gente vê, por exemplo, a capa do livro Aparecida, que eu acho que é o seu best-seller, né? Quando a gente olha para ele, a primeira impressão que a gente tem é que a gente está diante de um livro de fé. Mas é muito mais do que isso. É um livro de muitas informações que ajudam a fé a ficar mais solidificada, né? Mais inteligente. É interessante isso, padre, porque muita gente me pergunta sobre a questão de estudar mais sobre a história de Jesus, contar a história de Jesus, se isso muda, interfere na fé, se isso...
São caminhos diferentes, né? Como você colocou. A compreensão do Jesus histórico é diferente, né? Da compreensão daquilo que a fé trouxe até os nossos tempos, né? Trouxe até hoje. E era para mim, né? Aí concordando com você, né? Nessa minha racionalidade, era para mim importante entender o que tinha sido de fato a história de Jesus. Eu me lembro quando eu fiz teologia, e o meu professor, José Knob, que num primeiro momento parecia racional além da conta para ser um padre, para ser um teólogo, e com o tempo eu fui compreendendo que aquela cristologia dele, ele era o professor de cristologia, ela precisava de alguma forma desmistificar algumas questões para a gente encontrar o Jesus histórico, que é importante para a nossa fé, né, o Rodrigo? Eu sei que na cabeça de muitas pessoas isso é desnecessário, mas a gente precisa compreender que nós vamos pelo caminho encontrar muitas pessoas que duvidarão mais do que a gente. Então, um pouco mais de informações, até para mostrar que a nossa fé ela não se opõe à inteligência, ou ela não se opõe aos postulados da razão. A fé é razoável, né? Para usar uma palavra que faz bastante sentido para nós. Isso é razoável, isso é. Tem significado, tem sentido. Isso não é absurdo. Então, o contato com o Jesus histórico nos ajuda a ter uma visão mais concreta e mais real, sem tanto infantilismo, sem tanta debilidade, digamos assim, quando a gente vai encontrar esse Jesus teológico, esse Jesus já confirmado no tempo, na história, como Salvador para muitos, para alguns um grande profeta. O fato é que Jesus será sempre uma figura que vai despertar curiosidade. Padre, muita gente me pergunta, e no livro eu abordo isso, né? Porque o livro eu começo falando da ressurreição de Jesus, eu conto todo... Eu começo com Jesus no alto da cruz, começo justamente com aquela frase emblemática, né? Por que você me abandonou? Né? Meu Deus, por que você me abandonou? E dali sigo com a jornada, conto tudo que cerca a ressurreição e depois acompanho os apóstolos, de um lado os apóstolos de Jerusalém, de outro Paulo, né, com a missão dele para fora de Jerusalém. E a gente, quando começa a estudar isso, a gente percebe, a gente já conversou isso na época que eu escrevi a sua biografia, a gente conversou muito sobre isso, a gente conversava também, eu lhe perguntei uma vez sobre a sua proximidade, né? Você se identificar mais com Pedro, ou com os petrinos, né? Com o lado Jerusalém dos apóstolos, ou com o lado Paulo. Naquela época, se eu não me engano, a sua visão era mais paulina. Ele passa de perseguidor a adepto do cristianismo. E ele traz toda a sua inteligência, a sua capacidade acadêmica. Então, Paulo tem um papel muito importante nas primeiras comunidades. O primeiro grande papel dele é justamente dilatar o conceito de apóstolo, o conceito de discípulo, que é justamente não ser apenas aquele que conviveu, aquele que conheceu. E a partir deste novo conceito, ele se inclui e ele passa a construir é como se ele pegasse o que os discípulos viveram e ele começa a filosofar em cima disso. Ele começa a teologar em cima disso. E tudo que ele vai escrever é a partir de uma experiência que ele faz. É claro que aquilo que nos chega, Rodrigo, muitos escritos que são atribuídos a Paulo, nós não temos absoluta convicção de que são de fato de Paulo. Naquele tempo exercia-se aquela coisa, olha, eu vou escrever, melhor, você escreve, eu coloco o meu nome para isso ter mais autoridade junto às pessoas que onde esse discurso chegará depois. E tudo aquilo que tem um distanciamento no tempo, tudo aquilo que se desloca da origem até nós, é claro que pode sofrer alterações. Uma das discussões, né, quando eu começo a entrar na jornada de Paulo no livro, né, acompanho Paulo e vou a fundo dentro do que é possível ir,
a gente começa a entrar em questões morais, em questões éticas que são daquele tempo. E eu vejo hoje muitos cristãos que se dizem profundamente cristãos fazerem uma visão literal de Paulo, uma leitura literal de Paulo, e expressarem pensamentos e formas de agir que, a meu ver, não são cristãs. Por exemplo, contra os homossexuais, por exemplo, relação entre homem e mulher, que baseados em frases de Paulo, que a meu ver são de seu tempo, e que não vêm de Jesus, porque a gente não identifica isso em Jesus, cristãos de hoje pregam o que seria um cristianismo, a meu ver, bárbaro, que não faria sentido, a não ser naquele tempo, 2000 anos atrás. Ainda semana passada estava acompanhando uma história em que a mãe descobriu a homossexualidade do filho e aquilo tornou-se um obstáculo entre ela e o filho. E um obstáculo tão profundo, Rodrigo, que ela havia decidido religiosamente que se o filho não, nas palavras dela, se convertesse e deixasse a homossexualidade, aquele filho deixaria de ser filho dela. E é claro que eu preciso ter respeito pelo que ela sente. Quando uma mãe, um pai, alguém descobre que algo no filho não está de acordo com o que ela esperava, é sempre uma frustração. Então nós precisamos ter respeito pela frustração do outro, mesmo que para você ela não faça muito sentido, mas é a frustração do outro. Mas com o tempo eu fui tentando conversar com ela se ela descobrisse que o filho, por exemplo, tivesse um desvio de caráter, que não é o caso da homossexualidade. A homossexualidade é uma questão muito difícil de ser abordada, mesmo porque durante muito tempo foi o absurdo de considerá-la uma doença que poderia ser curada. E nós sabemos que isso não é verdade. A ciência nos atesta, nos faz compreender que não é uma doença. É uma condição humana que está aí, que faz parte da vida. Gostando ou não, ela existe. E às vezes ela está dentro da nossa casa. Então eu dizia para ela, mas a senhora acha, do fundo do meu coração, responda do fundo do coração da senhora essa pergunta que nasce do fundo do meu coração. A senhora está rejeitando o filho da senhora por uma questão religiosa. Isso. A minha religião não admite isso, padre. Tudo bem. Mas a religião da senhora admite rejeitar um filho, julgá-lo fora, porque ele não corresponde àquilo que a senhora espera dele? É uma pergunta simples, Rodrigo, que nos leva a um... Oi? Ela se convenceu? Não sei. Não sei, mas ela ficou no mínimo incomodada com a pergunta que eu fiz. Eu a atendi assim, conversando, nós tínhamos amigos em comuns, e eu atendi por causa de um pedido de uma amiga, que ela estava sofrendo demais, e o que eu percebi é que quando a gente faz essa pergunta, que de fato é essencialmente cristã, parece que o equívoco se desfaz dentro de nós. Porque você tem todo o direito, eu como padre, a Igreja Católica, os evangélicos, nós temos todo o direito de pregar a moral que a gente julgar verdadeira. Digamos, esse verdadeiro dentro do nosso tempo, porque a gente sabe que a verdade ela está em processo de evolução. Se nós chegarmos à conclusão de que a homossexualidade é uma questão genética, por exemplo, como é que você pode pedir que uma pessoa deixe de ser aquilo que ela é geneticamente falando, né? Aí você pode falar, mas então ela vai ter que renunciar. É um outro ponto do discurso, que o religioso pode falar isso dentro da sua igreja. Mas você não tem o direito de impor isso a alguém. É como se você quisesse impor a uma pessoa que descobriu que tem uma doença genética uma condenação por ela ter isso. E eu não estou falando de doença, estou falando de uma característica genética. A doença é diferente de uma condição genética. Então existem perguntas que nos colocam nesse lugar de verdade, que é o essencialmente cristão. Eu sempre falo, nós conversamos demais, nós fazemos perguntas demais, e geralmente essas perguntas nos deixam nas estradas do cristianismo. Mas existem algumas que nos colocam lá no coração dele.
que não tem enfeite. Ou você responde cristamente, ou você não é cristão. A pergunta é essa: é justo você desprezar um filho porque ele não corresponde àquilo que você esperava dele? É justo você jogar fora, criar inimizade, criar um processo de rejeição por um filho que te ama? Você jogar fora uma pessoa, e aí você pega todas as outras questões que dentro da moral cristã, às vezes a gente tem dificuldade de compreender. Por exemplo, a questão dos divorciados. É sempre desconfortável para mim como padre lidar com isso. Mas é uma questão que a igreja coloca. Eu não tenho como modificar isso como padre. Mas eu posso, nas minhas instâncias particulares, conversar com as pessoas para que um novo entendimento vá surgindo dentro de nós. Qual é o significado da Eucaristia? Alimentar-nos espiritualmente. Tá bom, uma pessoa que não deu certo no seu casamento, ela fica proibida de alimentar-se espiritualmente, então eu estou negando. Aí vem a outra discussão: mas a presença real de Jesus está também na palavra. Tá, mas é aquela velha história. Eu lhe convido para vir à festa, mas você só pode ver e ouvir, você não pode comer. Você não pode comer do banquete. Então são muitas questões, meu amigo, que nós estamos precisando refletir. Eu lhe pergunto, padre, a gente está precisando, na sua avaliação, eu sei que é difícil, né, a sua posição como sacerdote, né, você está ligado à igreja, mas eu posso falar o que eu sinto que às vezes, quando a gente começa a ler profundamente a história de Jesus, aí falando especificamente de Jesus e não dos apóstolos depois dele, quando a gente vai fundo na mensagem de Jesus, a gente acaba percebendo que ao longo do tempo, a moral do tempo de Jesus foi se tornando, às vezes, mais importante do que a mensagem central de Jesus. Aí a leitura que eu faço 2000 anos depois, muitas das questões morais daquela época não fazem mais sentido, e se naquela época eram possíveis diante da mensagem de Jesus, deixaram de ser. Ou seja, a mensagem de Jesus, ela tem uma força tão grande que ela chega em diversos aspectos, ou em quase toda ela, intacta até nós. A mensagem central de Jesus não perdeu força ao longo dos anos. Mas os códigos morais daquela época praticamente se desfizeram. O divórcio é um deles, a homossexualidade é outro, a suposta, né, submissão da mulher ao marido é algo que já não faz sentido no nosso tempo. A igreja vai precisar rever isso mais drasticamente, padre, para não perder o contato com a mensagem original de Jesus. Eu não falo nem para não perder fiéis, porque isso não deveria ser uma preocupação, mas para não se desconectar da mensagem de Jesus. Não é preciso atualizar essa moral? Não digo que faltou lucidez, porque em cada tempo da história a gente tem a lucidez que é possível, né? E a igreja prevaleceu esse tempo todo. Muitas vezes a gente olha para o passado e a gente, meu Deus, como é que pode? Como é que a gente pode ter feito isso? Mas, lamentavelmente, era a lucidez daquele tempo. Seria uma bobagem da nossa parte querer olhar para o passado com os filtros de hoje. Agora, também é uma idiotice a gente olhar para o dia de hoje com os filtros do passado, né? A gente precisa, de alguma forma, criar uma nova... Dá a impressão que a gente está desprezando o que é antigo. Não é. É uma adaptação mesmo. Ou então voltar à origem, Rodrigo. Que em muitos momentos o que a gente percebe é que o discurso cristão, ele é tão cruel com as pessoas que erram, ele é tão cruel com as fragilidades humanas, que ele deixou de ser cristão. Ele passou a se tornar qualquer outra coisa. Ele vai ao Antigo Testamento. Que às vezes há um ele paradoxo, remonta um pouco os campos de batalha do Antigo Testamento. Então, essa história de que Deus vai à frente, esmagando os inimigos, matando, combatendo aqueles que querem nos destruir, isso não é cristão. Pode ser qualquer coisa, menos cristão. Ainda essa semana eu estava, não sei onde que eu ouvi isso,
alguém dizendo, dentro dessa linguagem crente, católica, né? A mão de Deus vai pesar sobre você. Alguém que faz alguma coisa contra a gente e aí você sai religiosamente desejando o mal do outro, mas tem uma linguagem bonitinha para desejar o mal do outro, né? E, aliás, isso é péssimo, né? É muito melhor você explodir em ira e mandar o outro a merda, falar qualquer coisa, mas fale com você. Tire Deus dessa história. Aí o outro vai para, de alguma forma, desejar o mal. Tudo bem, eu estou sofrendo tudo isso aqui, mas Deus sabe. E a mão do Senhor há de pesar. Não estou te desejando mal, não, mas a sua hora vai chegar. Enfim. Mas eu estou, inclusive, prevendo o pensamento de Deus, né? Estou prevendo, inclusive, qual vai ser a ação de Deus sobre você. Eu estou voltando ao Antigo Testamento, aquela imagem, essas formações da nossa cabeça que colocam atitudes humanas, que constroem as atitudes humanas a partir de alguns elementos de vingança, de morte, e achamos que tudo isso seja sagrado. Então é muito difícil, Rodrigo, é muito difícil, a luta é constante, o cristianismo é um desafio o tempo todo, porque Jesus o reduziu em 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é uma relação triangular de amor a Deus, de amor ao outro, de amor a mim, e viver essa triangulação amorosa é muito desafiador. É muito desafiador, porque às vezes eu limito o meu cristianismo a um amor a Deus, excluo os outros, ou então eu faço o meu amor a Deus incluindo somente os que para mim são agradáveis, ou então faço uma experiência de amor a Deus com amor ao próximo, sem nenhum amor a mim, e aí me transformo num monstro, porque fico querendo oferecer ao outro aquilo que eu não tenho me dado. Enfim, meu amigo, é muito desafiador. O fato é que existem cristianismos paralelos que caminham bem do nosso lado, e às vezes eu me reconheço dentro deles, um cristianismo muito preconceituoso, um cristianismo moralista, também um cristianismo laxo, sem nenhum comprometimento com as Escrituras, sem nenhum comprometimento com o Cristo, absolutamente permissivo. Então, é um desafio o tempo todo. Padre, outra questão que eu trago no livro também, que quando a gente vai ler a história lá no começo, né, você está falando de diversas formas de cristianismo, diversas maneiras de ser cristão. No começo, né, a força de Jesus foi tão grande, mas tão grande, que se multiplicaram, né, as linhas religiosas. A gente pode até dizer, sem nenhuma forma depreciativa, as seitas de seguidores, né, de Jesus foram se multiplicando em tantas que a gente nem tem condição hoje de saber quantos cristãos diferentes havia naquela época. Aí a gente sabe que em determinado momento foi preciso, né, para uma questão de unificação, decidir o que era a verdade. Tem textos lindíssimos, padre. Por exemplo, o Apocalipse de Pedro, que é um texto que vem logo ali na época dos evangelhos ainda, que foi considerado litúrgico, foi lido em liturgia, foi usado em liturgia pelos primeiros cristãos. Tem outro texto que é o Reconhecimentos de Clemente, que tem momentos lindíssimos da história contra um embate entre o apóstolo Pedro e Simão Mago. Tem tanta coisa bonita no cristianismo e importante e relevante, a meu ver, sobre Jesus, que se perdeu com essa seleção da verdade, que eu lhe pergunto, né, porque me perguntam também, e é uma pergunta que eu gostaria de compartilhar com você. Você acha que hoje a gente deveria, ou a gente tem espaço e pode procurar a leitura desses textos que foram esquecidos, que foram apagados, que desejaram extinguir, quando a gente sabe que eles são cristãos em sua origem, que eles trazem muito dessa mensagem cristã? Nós temos a Sagrada Escritura estabelecida e nós temos tudo aquilo que orbita em torno do que é cristão e que a gente tem a oportunidade de conhecer. Eu sou um incentivador a minha vida toda, sempre gostei de buscar, de compreender o cristianismo pelas vias que não são as oficiais, porque eu sou curioso, eu gosto
Eu gosto de ter contato com tudo aquilo que sensibiliza a minha alma. E como você mesmo disse, existem textos que não são oficiais e que nos colocam na essência do cristianismo. Eu acho que hoje as pessoas estão muito curiosas, É lamentável que a gente leia tão pouco. Uma estatística hoje, que eu li no Twitter, é até ruim ficar citando, né? Porque eu não sei quem fez a pesquisa, mas eu só vi que o Nordeste do país é um lugar onde mais se lê. Não pude confirmar a informação, mas o fato é que nós brasileiros lemos pouco. Mas nós deveríamos ter mais o hábito de buscar aquilo que nos ajuda a compreender quem somos. Uhum. Existem pessoas que têm a coragem de dizer que são cristãs e que nunca leram sequer os evangelhos todos. Existem pessoas que têm coragem de dizer que são católicas, e aí você vai acrescentando. Tá bom, para você ser católico, você tem que ter a essência cristã e você tem que ter a essência católica. O que é? Como é que você vai compreender o catecismo, a Igreja Católica? Primeiramente, lendo o catecismo, estudando o catecismo. Senão você não pode se dizer católico. Você não conhece o catolicismo. A catequese católica é o primeiro degrau da escada. Mas tem gente que quer subir sem passar pelo primeiro degrau. Então, nós somos muito rapidamente, mas não somos nos processos. Os processos do conhecimento são essenciais. E há muitas coisas responsáveis, bem construídas. Porque também você... eu vi uma série sobre Maria Madalena. Tá, mas aquilo ali pode ser muito fantasioso. Vamos buscar quem de fato estudou a personagem, quem de fato teve contato com fontes mais seguras. Então, eu acredito que tudo aquilo que possa nos ajudar a conhecer Jesus é importante. Por isso que a gente escreve hoje, porque se a gente for pensar que só a Sagrada Escritura nos basta, para que a gente continua escrevendo então? A Sagrada Escritura é o nosso ponto de partida e de chegada. Uma das razões para escrever, até queria mostrar o livro aqui, padre. Você já recebeu aí? Eu te mandei. Eu recebi ontem. Uma das razões para escrever, e esse no Cristo aqui eu vou muito a fundo nisso, é porque eu acho que quanto mais o tempo passa, mais a gente precisa voltar para compreender na origem Jesus, né? Quanto mais distante a gente está, mais necessidade a gente tem de ir à fonte. E voltando nas Escrituras, voltando também, aí essa é a minha colocação, né? Voltando também nos textos que a gente não lia até agora e pode ler, a minha visão aí é muito particular minha, mas eu me sinto conhecendo Jesus mais profundamente hoje quando eu tenho Jesus através de diversos escritores e discípulos de sua época, que são, por exemplo, né, os diálogos que surgem, a gente não sabe se são verdadeiros, mas pelo menos eles são atribuídos a Jesus, e a gente tem textos daquela mesma época dos quais a gente não tem razão para duvidar, ao menos, da cristianidade, da cristandade de quem os escreveu, e me dão dimensões, a meu ver, mais profundas de Jesus. Porque, com o passar dos anos, como a mensagem vai ficando mais distante, ela vai sendo mais simplificada de certa maneira. Mas quando a gente consegue voltar, né, e se aproximar de Jesus realmente, sem os intermediários, a gente se encontra com uma criatura, um ser extraordinário, que não foi por acaso que fez o que fez, né, que deixou no mundo o impacto que deixou, e com uma mensagem profunda e tremendamente poderosa, e com mais camadas do que eu acreditava que existiam. Esse aqui é o interesse também que eu tenho nesses outros textos, né? A gente começa a ver outras leituras, outros possíveis diálogos de Jesus com os apóstolos e com Maria Madalena, que vão, a meu ver, dando mais cores, né, para aquele Jesus que nos pintaram loiro de olhos azuis, que a gente sabe que provavelmente não tinha nem sequer essa imagem. Né? Então acho bonito, né, voltar na origem. Nós temos muitas riquezas. Uma riqueza sacramental é a Eucaristia, que é esse desafio de nos tornarmos Cristo. Então eu comungo do pão e do vinho que foram transformados em corpo e sangue, e eu digo que a partir daquele momento eu sou Jesus de novo. E há pessoas que levam isso tão a sério e vivem essa perseguição. Eu persigo isso.
Eu quero ser Jesus de novo onde eu estiver, fazendo o que eu faço. Ali, meu amigo, nós temos essa simplicidade cristã, sem teologias, sem muitos acessórios e absolutamente fincada na realidade, na verdade e na essência. Eu tomo a liberdade aqui de dizer uma pessoa que tem feito muito isso aqui no Brasil, nesse tempo de pandemia. Padre Júlio Lancelotti, que está lá no centro de São Paulo, na periferia, ou melhor, o centro de São Paulo nem é periferia, né, porque está no centro, mas com os periféricos, com aqueles que não têm lar, com aqueles que estão subjugados à pobreza, subjugados pela droga, pela prostituição. E o Padre Júlio Lancelotti atende quem tem fome, quem tem frio. Ele não pergunta, você é católico? Não. Você comunga todo domingo? Ele não faz essas perguntas. Qual é a sua orientação sexual? Essa palavra que a gente usou durante tanto tempo e que também é equivocada. Não. Então ele acolhe ali as mulheres trans, os homens trans, ele acolhe os homossexuais, ele acolhe os pobres, ele acolhe os separados, os divorciados, os que nunca se casaram. E ele só tem uma preocupação: matar naquela pessoa a indignidade. Isso é essencialmente cristão. Aí, claro, por questões políticas, porque o Padre Júlio Lancelotti incomoda, algumas pessoas não concordam com a forma despojada de ele viver o seu ministério, perseguem, da mesma forma como Jesus foi perseguido no seu tempo, por autoridades religiosas, por autoridades políticas, que tentam descredenciar o cristianismo do Padre Júlio, ou que tentam desmoralizar a sua bondade. Eu fico observando e fico pensando, meu Deus, durante a pandemia, eu não sei se houve algum religioso no Brasil, e olha que eu estou pegando todos os cristãos que eu conheço, que eu pudesse dizer efetivamente, claro, eu estou falando a partir de um desconhecimento, eu estou dizendo aquilo que eu vi. O Padre Júlio Lancelotti não abandonou os seus pobres nenhum segundo durante essa pandemia, por uma preocupação consigo. Ele é grupo de risco, Rodrigo. Ele teria 1000 justificativas para dizer, olha, minha gente, vocês me desculpem, mas eu não posso me arriscar. Eu vou deixar esse trabalho para vocês. Não. Eu tenho pensado muito nisso, sabe? Eu acho que se eu tivesse algum poder nessa vida, e eu sei que ele não aceitaria, mas eu acho que o primeiro brasileiro que deveria ser vacinado, simbolicamente, é o Padre Júlio. Eu acho que ele representa tudo aquilo que eu sei de Jesus, de verdade. Tudo aquilo que eu não consigo viver, tudo aquilo que eu acho lindo em Jesus e que ainda não é uma prática em mim. É claro, eu tenho meus comprometimentos sociais, eu ajudo regularmente as instituições, eu tenho um comprometimento lindo com o trabalho na África, mas eu não estou em campo. Lamentavelmente, a minha vida de homem, de religioso, que se tornou muito famoso, me privou desses encontros. Eu não tenho nem sossego para ir fazer um negócio desse. A gente conversava muito disso, padre, quando a gente falava, né, lembrando a sua história, lembrando do Padre Léo aqui, que foi uma inspiração para você, né? Mas muito. O Padre Léo, no seu tempo, à sua forma, o Léo, no início, ele era muito vaidoso, e todo mundo sabe disso. Não tô aqui dizendo algo que não saibamos dele. Ele gostava de se vestir muito bem, ele gostava de coisas boas. Com o tempo, meu amigo, à medida que Betânia foi crescendo, a comunidade que ele criou para recuperar os drogados, o Léo foi perdendo a vaidade dele. Ele foi perdendo... O Léo sempre gostou de ter um bom carro. Isso foi deixando de ser importante para ele. Eu acompanhei esse despojamento. Então, eu não posso dizer que eu não tive bons exemplos. Eu tenho. Hoje, por exemplo, quando nós olhamos para o Papa Francisco, nós vemos uma igreja muito mais redimida. Eu não estou dizendo que o Bento XVI não fosse, pelo amor de Deus, um grande homem, um grande Papa, um dos maiores intelectuais da história da igreja.
A gente precisa colocar Bento XVI no mesmo patamar que Agostinho, que Tomás de Aquino, um homem preparadíssimo para o seu ofício. Mas o que Francisco trouxe foi justamente a mensagem necessária para os nossos dias. Vamos voltar à essência. Nós não somos ouro, tampouco somos prata. O símbolo da nossa fé não deveria ser o ouro, porque nós o transformamos numa opulência que não diz respeito àquilo que nós deveríamos ser. Então tá bom, nós não vamos destruir a beleza das nossas arquiteturas, nós não vamos desprezar a beleza da arte sacra, mas nós vamos nos lembrar que elas nos inspiram, que tudo isso deveria nos inspirar simplicidade. Tudo isso deveria fazer o nosso coração ser acolhedor. Então aquele que precisa de mim, independente de qual seja a vida que ele leva, eu estou ali para servi-lo. Jesus não falou, mude de vida e depois eu te amo. Não. O único embate que Jesus viveu, Rodrigo, foi com um rapaz orgulhoso, que não queria outra coisa a não ser demonstrar ali, diante de Jesus, que ele era o bom da boca. Foi o jovem rico. E essa riqueza que Jesus, ela é muito mais ampla do que só ter poder aquisitivo. É um ensoberbamento, né? Ensoberbamento de sentir-se melhor que os outros. Essa pretensão. Olha, o meu cristianismo me fez muito melhor que você. Eu estou salvo, você é um perdido. E eu fico olhando daqui de cima. Meu Deus, que vida horrível você vive. Mas eu nunca tenho aquela sensibilidade de descer desse degrau e ir ali me misturar para poder levar aquilo que eu tanto acho que foi bom para mim. Então é um cristianismo às vezes pretensioso, ganancioso, né? Quer se ter muito em nome da fé. Essa teologia que a gente vê, a teologia da prosperidade, que às vezes é absurda diante da proposta evangélica, é um descaminho absolutamente contrário à proposta de Jesus. Eu queria que você falasse dessa iniciativa que você tomou junto com a Ana, de ter uma livraria online para os brasileiros que moram fora do país. Pois é, padre. Você sabe que morando 15 anos fora, eu sofria muito, né? Porque eu, como você, vivo de ler, né? A gente vive lendo, procurando livro. E morando fora do Brasil, eu tinha dificuldade danada, precisava pedir para alguém trazer, amigo que vinha, traz na mala. E muita gente me perguntando, Rodrigo, onde é que eu compro seus livros aqui em Portugal, nos Estados Unidos e tal. E aí a gente, pô, por que a gente não vê como é que faz para produzir os livros fora do Brasil e entregar perto das pessoas? Que o problema todo é a importação, né? Os livros brasileiros não chegam fora porque é muito caro você mandar um livro de navio ou de avião e demora demais. Então eu ajudei a Ana Cristina, minha mulher, a fundar a Boa Books, né, que é uma livraria. E hoje a Boa Books está aí com já milhares de livros de brasileiros, não só de autores brasileiros, mas de edições brasileiras que chegam às pessoas que moram fora do Brasil. Então é como se fosse a mesma coisa que comprar na Amazon, mas é uma livraria de livros do Brasil só, e que não tem fora do Brasil esses livros porque não chegam. Então está sendo muito bom, tanto para as editoras como para os autores brasileiros, mas principalmente para os leitores, né, que conseguem rapidamente ter um livro que acabou de sair do Brasil, no Brasil, e com os preços locais. Então foi primeiro uma ideia que era para resolver um problema nosso, e aí para a Ana Cristina virou um trabalho, uma livraria. Tem várias pessoas trabalhando hoje, tem gente em Portugal, tem gente nos Estados Unidos, tem gente no Brasil. Chama-se boobooks.com, né? Para quem está fora aí, BOOKS.com é a livraria. E em breve, bom, meus livros estão lá, e eu acho que o nosso também já está lá, viu? Mas você sabe, padre, que eu ia lhe dizer o seguinte, já se passaram, vai fazer 5 anos, né? Bom, que eu escrevi tem 5 anos já, que eu terminei de escrever. E você, como um dínamo, né? Eu olho para aqui e fico vendo um capítulo faltando aqui. Acho que está na hora da gente fazer uma revisão, uma atualização.
Foi muito bom. Foi muito bom. Vamos, acho que precisa porque a história... Eu amo esse livro, eu realmente adorei escrever a sua história, adorei todo o processo de pesquisa, né? Você lembra como a gente acabou descobrindo umas coisas do seu, né, da sua história, do seu avô. E eu gosto demais do livro, mas acho que você muda tanto, né? Você é o meu único biografado vivo, né? Sabe disso, né? Não foi por acaso que eu quis fazer a tua biografia, né? Eu identifiquei ali, eu vi diante de mim uma pessoa que para mim era muito diferente. E outra coisa, eu disse isso na época e vou sempre dizer. Você me trazia respostas e continua trazendo, não é por acaso, né, que tem tanta gente que te ouve e quer te ouvir. Você traz respostas sobre o cristianismo que eu não encontrava em outros lugares. E você conseguiu se comunicar comigo, né? O que você dizia se comunicava comigo, como eu percebo, obviamente, que é por isso que você se comunica com milhões de pessoas tão bem, né? Então, eu me sinto privilegiado de ter podido escrever a tua história, porque vejo em você realmente um pregador com a essência daquilo que eu acho que é ser um pregador no nosso tempo. Aquela experiência em Gaza com o padre, nosso querido padre. Padre Mário. Padre Mário. Inclusive eu falo com ele até hoje. Padre Mário nos proporcionou aquela oportunidade única de conhecer aquele cristianismo também tão próximo da essência, tão próximo da verdade. Ele é daquelas pessoas raras, né? Como você falou do Padre Júlio Lancelotti, Padre Léo. Acho que o Padre Mário a gente pode colocar no mesmo grupo. No mesmo lugar. Muito obrigado. Foi um prazer estar com você. Espero que essa pandemia vá logo embora para a gente se ver pessoalmente em breve. Vejo a hora de sentar meu querido padre. Vai, tem um violão aqui, você não pensa não que tem um violão aqui, tá? Tem um piano aqui atrás, tá te esperando aqui. E eu não vou deixar você com essa história de não canto mais, não faço mais show, não vem com isso não. Que quando eu escuto alguém falar boa noite São Paulo, já me lembro logo da disparada. Obrigado, meus boa noite para todo mundo. Obrigado, seguidores do Rodrigo. Boa noite para vocês. Obrigado, meu amigo. Boa noite. Fica com Deus. Obrigado.